Caro presidente Eduardo Suplicy e nobres colegas, em primeiro lugar agradeço a pergunta que tão gentilmente ofereceu o eminente senador Rubens Figueiró, do estado do Mato Grosso do Sul. Me ausentar um pouco. Antes de mais nada, eu também quero, até como catarinense, me solidarizar com o drama aqui exposto pelo senador Jorge Viana e pelos senadores do Acre, do drama que está passando aquele povo em relação às enchentes. Não só porque Santa Catarina tem vivido esses dramas, mas nós queremos emprestar solidariedade ao drama que o estado do Acre vem sofrendo, e não só o Acre, como o Rondônia e assim por diante. Mas, caro presidente, nobres colegas, os direitos trabalhistas em todo o mundo, historicamente, foram conquistados com muita luta das diferentes categorias profissionais. No Brasil, não foi diferente, e essa construção nos garantiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que rege todas as relações profissionais do país. O texto, contudo, é de maio de 1943 e exige, há tempos, uma ampla revisão. Obviamente, não defendemos de forma alguma a redução de direitos. Pelo contrário, se faz necessário modernizar a legislação, adequá-la aos novos tempos, à era digital, para que amplie suas proteções ao trabalhador e, de outro lado, permita mais flexibilidade para os empregadores, permitindo a ampliação do mercado e da oferta de vagas. Um dos pontos que merece urgente revisão é o imposto sindical. Exigência legal que hoje não é mais unanimidade, nem mesmo entre os sindicatos. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou que, em 2013, a arrecadação, portanto, o ano passado, a arrecadação foi de 3 bilhões e 200 milhões de reais, rateados entre os mais de 15 mil sindicatos existentes, uma alta de 13% frente ao ano anterior. A contribuição é compulsória, independe de estar ou não filiado, de ser ou não filiado a um sindicato. Todos os 41,3 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada terão desconto compulsoriamente na folha de pagamento do mês de março, do valor de um dia de trabalho como contribuição sindical. Portanto, todo trabalhador, sindicalizado ou não, ele contribui com um dia de trabalho por ano e que esses recursos, naturalmente, vão para os sindicatos. A cobrança, que tinha o objetivo inicial de garantir a representação dos empregados frente a seus empregadores na conquista de melhorias salariais e de condições de trabalho, acabou tendo seu objetivo desvirtuado. Muitos sindicatos são criados apenas de olho na verba garantida pelo imposto, pela contribuição. Hoje, para terem uma ideia, hoje tramito no Ministério do Trabalho mais de 2.100 pedidos de novos sindicatos. Muitos deles sindicatos de gaveta, sem qualquer organização social e política. Segundo o Ministério, 70% dos pedidos não devem prosperar. O próprio Ministério do Trabalho informa que cerca de 70% dos pedidos
não tem sentido e não devem lograr êxito. Não queremos, de forma alguma, desmerecer o relevante papel dos sindicatos na defesa dos interesses de seus filiados, em absoluto. Contudo, muitos deles afastaram-se completamente de seus objetivos e dos próprios profissionais. Tal fato reforça a ideia, senhor presidente, cada vez mais preponderante de tornar a contribuição sindical em algo voluntário, opcional. Com isso, além de garantir a liberdade do trabalhador, depura-se as organizações, permanecendo tão somente as que, efetivamente, desempenhem com relevância e competência sua função social e política. Este movimento vem crescendo. Se a própria ideia, vejam bem, caros colegas, se a própria ideia do voto facultativo encontra-se em estágio de maturação no Brasil, cada vez mais avançado, nada mais natural que tornar as contribuições sindicais uma faculdade dos trabalhadores e não uma imposição. No mesmo diapasão, eu diria, essa questão da contribuição, sendo um caso de ser voluntária, ela avança essa ideia, como no voto facultativo. E eu diria que, no outro lado, no mesmo diapasão, é preciso, de uma vez por todas, regulamentar o Instituto da Greve no país. É um outro caso, é o Instituto da Greve no país, especialmente no serviço público. Instrumento legítimo de reivindicação, a greve vem sendo utilizada indiscriminadamente, muitas vezes em defesa de interesses obscuros. As paralisações do serviço público em setores essenciais como segurança pública e saúde, por exemplo, devem ter regras claras para que a sociedade não acabe como refém. Em uma democracia que caminha firmemente rumo à maturidade, a greve, direito estabelecido e positivado, será sempre instrumento legítimo, mas é preciso estabelecer limites claros que evitem sua utilização excessiva e irresponsável, que apenas prejudica a sociedade e não contribui em nada para a conquista dos objetivos comuns de nossos trabalhadores. O projeto de lei proposto pelo senador Romero Jucá, em tramitação nesta Casa, traz avanços consideráveis com relação ao tema. Com sua capacidade e perfil agregador, o senador está promovendo uma série de audiências e discussões com todos os setores envolvidos, buscando alcançar um texto abrangente e moderno, alinhado com as novas exigências e garantindo segurança à sociedade. Vivemos um momento de maturidade democrática, onde é possível equacionar as questões estruturais que prejudicam o crescimento e a inclusão social. Por isso, que modernizar as relações do trabalho, fazer com que elas, de um certo modo, sejam legítimas, que vivam a função da sua classe, da sua associação, isso é preponderante. Por isso, que identificando oportunidades de redução de custos e riscos associados ao emprego formal, sem abrir mão da proteção digna aos trabalhadores. Tal equação permitirá um efetivo aumento da oferta e a entrada de milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. Por isso, a presidente, que agora preside os trabalhos, Vanessa Graziotin, eu trago essas reflexões da tarde de hoje. E agradecendo mais uma vez a generosidade do senador Figueiró, que permitiu que pudesse falar antes,
de Vossa Excelência, eu quero aqui, finalizando, dizendo que essas duas reflexões, uma é dos sindicatos, que se formam à revelia, em quantia, e muitas vezes não representam legitimamente no Brasil. Começa a ser discutido e motivar a questão do voto facultativo das eleições, como existe nos Estados Unidos e em vários países envolvidos. O Brasil já matura essa ideia do voto facultativo. Também em sindicatos, categorias, muitas vezes até não legalizadas ainda, mas hoje todo mundo tem que contribuir compulsoriamente com um dia de trabalho por ano. E a arrecadação só do ano passado girou em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais. E muitos desses sindicalizados entendem de que essa contribuição compulsória, muitas vezes seus sindicatos não representam, não dão legitimidade, não pensam, tinha que ser uma coisa voluntária, dizem eles. E esse movimento está crescendo. E da mesma forma, é a regulamentação de greves, principalmente no serviço público no Brasil. Isso é necessário, essa regulamentação abusiva e não representa a legitimidade dos trabalhadores nas paralisações. Então, esses dois pontos, da sindicalização, dessa contribuição compulsória e também das greves, são dois pontos que merecem atenção e reflexão. Muito obrigado a todos por esse momento.